E meu papo saudável de hoje é com a nutricionista Márcia Terra, membro da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição e consultora do Conselho Internacional de Informação em Nutrição. Muito obrigado, Márcia, por ter aceitado o convite. A nossa alimentação, né, ela é cercada ali de alguns mitos, né? Eu, às vezes, faço um post, alguma coisa assim, e aí eles falam, não é possível. Se você come pão não pode. A nossa farinha, o nosso trigo, ele é geneticamente modificado, ele é muito ruim, ele engorda, diferente do trigo da Dinamarca. Então, o primeiro mito para a gente tirar aqui é a questão do glúten e do trigo. Então, na verdade, isso não é fato. É mito. É mito, porque essa história de geneticamente modificado é muito interessante, porque tem gente que acha que essa palavra, assim, tem algum ser estranho, assim, extraterrestre, que colocaram no grão. Na verdade, quando você vai, é uma melhoria da espécie. Uhum. Não tem nada estranho dentro desse trigo, que não seja trigo. O que eles fazem? Eles fazem melhorias genéticas. Tá? Então, e assim, eles podem assim melhorar um gene que, por exemplo, tem uma erva daninha que, entendeu? Ele vai ser mais resistente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a Embrapa trabalha muito com isso para ser resistente a muita chuva ou seca. Vai ter uma produtividade Exatamente. maior. Então, não tem nada, absolutamente nada a ver em relação ao valor nutricional dele. Então, essa história de dizer assim que o trigo da Dinamarca é melhor que o nosso, não tem absolutamente nenhum sentido. E o glúten, né, que ele é o grande vilão? Isso também não é fato, porque o glúten é a porção proteica do grão, do trigo, da aveia, da cevada, do centeio. Existe a doença celíaca, existe a intolerância ao glúten. Só que existem pessoas que são assim e pessoas que não são. A maioria das pessoas não é intolerante ao glúten, mas se você retira o glúten da tua alimentação, você meio que passa a ser sensível a ele, porque você deixou de digerir aquilo. Quando você vai comer, você pode ter algum desarranjo. Exatamente, do mesmo jeito que você deixa de comer doce, por exemplo, por muito tempo, aí você come um quindim, você vai se sentir meio mal, entendeu? Porque você não está mais acostumado com aquilo. Mas assim, se você voltar a comer, aquilo vai voltar. Mas é que as pessoas tiram o glúten com essa ideia de que elas têm problema, que estufa a barriga, mas aí ela tira todas as massas, todos os pães, e aí ela perde peso, e aí ela fica feliz porque ela perdeu peso, mas não tem nada a ver. Não consegue manter, né? Não mantém, porque ela não faz atividade física, né? Aí é com você. E muito difícil você manter uma alimentação, principalmente para quem gosta, né, de carboidrato, de uma pizza, de um pão. É muito difícil você manter uma alimentação sem glúten. As pessoas acham assim que o carboidrato é o vilão, e é o contrário. É o contrário, né? É a base da nossa alimentação, né? E o carboidrato, tem muitos alimentos que tem muita fibra e que carregam o carboidrato que você precisa. Né? Então, assim, é que assim, não tem... O que eu vou te falar aqui não impacta, porque é o comum que eu vou te falar. Não dá sensacionalismo. Não dá sensacionalismo, é o comum, assim, você comer arroz, feijão, entendeu? Você sabe o que acontece? É porque quando você fala isso, você meio que mostra para uma grande parte da população que ela tem que fazer algumas alterações ali no estilo de vida e que vai depender dela, né? E que não é exatamente aquele alimento que ela estava consumindo o grande culpado por alguma situação que ela se encontre, seja de excesso de peso ou aumento da glicemia, ou, né? Então você tem algumas coisas que eles querem relacionar um vilão para poder ficar mais fácil. E aí tem a questão do leite, né? Primeiro, leite inflama. E a segunda coisa do leite que eu queria saber, se o prazo de validade dele for mais do que 7, 8 dias, se ele está fora da refrigeração, ele contém muitos aditivos e conservantes que vão causar câncer. Então, nenhum ingrediente ou aditivo alimentar causa câncer, né? Não causa. O leite, né? O leite de caixinha, o leite que você deixa na prateleira, é um leite completamente seguro. A hora que você abre, você tem que refrigerar. A validade depois que você abriu vai ser também de poucos. Entendeu? Uma semana, até vai durar até mais, entendeu? Não tem problema nenhum, então não existe... e assim, essa história de leite inflamar também é muito complicado, porque eu tenho até já fiz bastante trabalho sobre explicando isso do leite, porque as populações mais desenvolvidas são as que consomem mais leite.
Porque o leite é um alimento muito importante para a nossa dieta, assim. Se você não tem nada, assim, você não almoçou, você não fez nada, toma um copão de leite e vai. Ele é muito rico nutricionalmente. Ele é, né? quase completo. Quase completo. Nossa alimentação não é fácil, porque vão criando essas crenças, né? E aí as pessoas vão deixando de consumir, por exemplo, arroz com feijão, que acho que engorda, deixam de consumir o leite, enfim, tem toda essa questão. Mas tem outras coisas na alimentação ali que vão impactando e que viram quase que verdades absolutas. E uma delas é que o frango tem que ser o frango da granja porque ele contém hormônios. Isso é real ou também é um mito? Não, até assim, meu filho que perguntou, mãe, o que são galinhas felizes? Eu falei, Theo, deve ser galinha que fica rindo, né, no pasto, não sei o que exatamente o que é, né, e assim, as vacas felizes, galinhas felizes, isso aí é o marketing, né, porque essa história de hormônio, até a criação de aves, ela é muito controlada, né, pelo Ministério da Agricultura, não existe isso de, eu quero comprar tudo orgânico, eu quero, nada contra, mas a minha posição é que, assim, o alimento tem que ser seguro, entendeu? Então, assim, a segurança de alimentos que tem a ver com conservação, com qualidade, né, com processo. Então, assim, um frango de granja, entendeu? De uma grande granja, eu tenho certeza que ele vai ser um alimento muito seguro. Agora, se você cria galinha na tua casa, entendeu? Como é que você vai matar essa galinha? Isso aí você tem vários pontos na alimentação que eles vão meio que dificultando o entendimento das pessoas, né? E esse do frango com hormônio é um clássico na alimentação. Porque eles acham que, porque o frango de caipira, ele é menorzinho, e o frango de granja não. Sim, porque ele é alimentado, entendeu? Ele tem lá um processo de crescimento, mas essa história de hormônio, isso daí fica mais caro para o produtor. Essa não é a ideia. A conta não fecha. A conta não fecha. E aí a pessoa vai no supermercado. A primeira dica parece besta, mas não não vai no supermercado com fome. Isso isso funciona mesmo. Se você for tipo meio-dia e você não comeu, você vai pegar um monte de coisa que você não pegaria. Entendeu? Então, assim, dá uma pensada no cardápio da semana, é isso que você falou, é arroz, é feijão, entendeu? Você pega lá, por exemplo, carne de porco, tem pouquíssima gente, eu sou do interior, pouquíssima gente come carne de porco, tem filé mignon de porco. E eles têm um certo preconceito, porque comer carne de porco pode te dar... Não, então, se cercose, mas isso aí antigamente, entendeu? O porco era criado em chiqueiro, hoje em dia você tem, entendeu? São empresas fantásticas. E você tem cortes de carne suína muito parecidos com a bovina hoje, não, né? É picanha, tudo. Sim, tudo você tem igual, picanha, né? você tem filé mignon e o preço é muito melhor, entendeu? Assim, você faz um filé mignon de porco, e nutricionalmente maravilhoso. Equivalente. Muito, e às vezes, dependendo do corte, ele tem menos gordura do que o bovino. Entendeu? Então, assim, são coisas que, assim, eu acho que é se livrar desses preconceitos porque, assim, tem muita gente que acha que, antigamente se comia melhor. Isso não é verdade, tá? Então, assim, porque meu avô, não, era banha de porco, era arroz, feijão, era toucinho. Só que ele andava 20 quilômetros por dia, exatamente, capinava, entendeu? Tava na enxada, tava na lida. Então, isso aí é outra história. Estilo de vida, né? Porque não é alimentação. Olha, eu sou nutricionista. Eu acho assim, você pode ter uma alimentação desregrada. Se você tiver um estilo de vida ativo, o estilo compensa. É difícil você ouvir nutricionista falando isso. Porque você pode ter uma pessoa que tem uma alimentação super saudável. Se ela for sedentária, ela não tem saúde. Aí, tá vendo? Entendeu? Isso é muito difícil, porque quando isso vem de alguém da minha área, fica com viés, a guerra, exato. Não tem guerra, não existe tudo isso. É importante. Era a sua dica. Para essa pessoa ter uma certa autonomia na hora de montar o prato, como que eu monto? É assim, é um negócio muito antigo. No prato você divide em três, tá? Em três. Aí você tem os alimentos construtores, que são as proteínas, tem as animais e as vegetais, tá? Então você tem grãos, e você tem as carnes e o leite, aí você tem isso, aí você tem os energéticos, que são os carboidratos e as gorduras, então você tem arroz, você tem batata, e aí você tem os reguladores, que são aqueles que dão fibras, vitaminas e minerais, que são as verduras, os legumes e as frutas, os hortifruti. Então assim, se você tiver um pouquinho de cada,
tá ok. Tá isso. É isso. Bom, sabe por que que é bom? Porque você simplifica a alimentação. É isso, sem complicar. Muito obrigado. Esse papo foi mais do que saudável com a nutricionista Márcia Terra. Tenho certeza que você gostou. Agora é começar a colocar em prática e você viu, né? Não fui eu que falei. Caminhadinha, meia hora por dia. Bora lá colocar o corpo em movimento. É isso aí.